Eu acho que não tem algo melhor do que aprender com pessoas, porque aprender com pessoas te traz ensinamento para toda a vida. Quando nós aprendemos com alguém, nós realmente aprendemos, porque pessoas passam pelo que nós passamos, vivem pelo que nós vivemos, se identificam com as nossas dúvidas, nossas tragédias, nossos medos, nossos anseios e nossas dificuldades. Então é um aprendizado que vai servir e seguir para toda a vida. É bem claro, irmãos, que existem personagens na Bíblia que nós às vezes nos identificamos em certos momentos da nossa vida, mas que deixaram um legado negativo e que nós não deveríamos espelhar neles, como Acabe, por exemplo, como Judas, né? Como Jezabel, como outros homens e mulheres que passaram, serviram a Deus e que no meio do caminho acabaram se desviando, acabaram indo para o outro lado e tomando um rumo diferente na sua vida, um rumo levado mais para o seu eu próprio, para as suas decisões, do que para a vontade de Deus. Então, nós temos que nos espelhar nos exemplos positivos. E Caleb é um exemplo positivo. Irmãos, antes de nós falarmos ou começarmos a falar sobre Caleb, nós precisamos conhecer um pouquinho, né, quem era Caleb, quem foi Caleb. Eu gosto muito do pastor João Márcio, das pregações dele, porque ele é bem criterioso nisso, né? Ele começa falando, explicando, igual a última mensagem, em que ele falou aqui da agricultura, da plantação, como é que se planta, né? O tempo, a maturação da semente até a colheita. E isso é importante, porque como nós somos urbanos, a maioria aqui, talvez não saberia, né? Se não tivesse esse contexto todo, diferenciar esse joio desse trigo, como que isso funciona. Por que ele disse para não tirar, porque tiraria os dois? Então quem vive no campo, colhendo, ou tem conhecimento, sabe como elas crescem e por que não se deve tirar. Isso foi muito bem ensinado, né? Então o pastor João Márcio, professor por excelência, ensinador da palavra, traz esses detalhes todos para nós aprendermos. Então eu queria rapidamente falar sobre Caleb. Primeiramente, irmãos, Caleb não era de nascimento por parte de pai de Israel. Ele não era israelita. A gente tem um texto aqui em Números, né, as referências em Números, capítulo 13, 14, que fala que Caleb era quenezeu. Os quenezeus, eles eram povos nômades, semelhantes aos midianitas, semelhante àquela mesma tribo, aquela mesma raiz do sogro de Moisés, o Jetro. Eram povos que não tinham habitação fixa, eram povos nômades, que andavam de um lugar para o outro, e ali eles tinham essa característica. Só que uma coisa que a gente percebe nesse povo, nos quenezeus, é que eles não eram totalmente idólatras. Apesar de terem deuses, e a gente vê isso, né, quando a gente vê filmes em relação a Moisés, eles tinham, né, um respeito, uma veneração por esse Deus único, né, por esse Deus sem rosto que eles falavam na época da antiguidade. E eu creio que esse também foi um dos motivos desses povos se aparentarem com Israel, de Deus até mesmo não pedir a destruição total, como no caso dos amalequitas, que Deus falou: destrói, não tenha papo com eles, acaba com tudo, e Saul perde a coroa por causa disso, porque não obedece à voz de Deus em relação aos amalequitas. Então eles eram povos que acabaram, sendo parceiros de Israel nessa jornada, nessa caminhada, e que serviram Israel no sentido de apoiá-lo, de conhecer o terreno, de conhecer o caminho, de ajudar nessa condução até a terra prometida. Então, apesar de Caleb não ter um pai, da descendência das tribos de Israel, a sua mãe era, então isso tornava um israelita.
né? A sua mãe era da tribo de Judá, e ele então consequentemente também era da tribo de Judá, e isso tornava israelita. É engraçado, irmãos, que Deus ele usa pessoas, muitas vezes pessoas que não são natas na nação de Israel. Nós temos um exemplo claro, né? Um exemplo muito claro lá na destruição de Jericó, por exemplo, quando Raabe protege aqueles espias. E quem era Raabe, né? Quem era aquela mulher que se tornou bisavó do rei Davi, que participou dessa geração de Davi, cujo trono nunca se apagará, como diz lá o Salmo e a palavra, e cuja descendência veio o Senhor Jesus Cristo. Então é interessante que Deus ele usa pessoas de fora, ele valoriza, ele não faz acepção de pessoas, e ele está disposto a colocar essas pessoas em locais estratégicos, né, para que o seu nome seja relembrado e lembrado ao longo dos anos e das gerações, como Raabe, por exemplo, é lembrada até o dia de hoje. Então nós vemos que no caso aqui de Caleb, ele também assumiu essa posição. Caleb lutou ao lado de Josué, foi companheiro de Josué, e ele apresentava, além dessa característica de não ser, mas apresentava critérios valiosos e poderosos em Deus, que o tornaram, que o fizeram ser o que ele foi. Então, irmãos, Deus ele vai pegar o melhor e até mesmo o pior que está dentro de nós, vai transformar esse pior em melhor, e vai usar esse melhor, e vai duplicar isso aí. É isso que nós chamamos de unção de graça. É Deus pegando e usando e duplicando aquilo que há em nós, para que nós sejamos capazes de exercer, de fazer e de realizar algo que vai ficar marcado na nossa geração. Amém. O pastor disse aqui no domingo que ele não quer ser mais um pastor, ele não quer fazer parte de mais uma igreja, né? Ele quer fazer a diferença, ele quer marcar, e ele quer estar aqui com propósito. Se esse for o nosso desejo, meu desejo interno, do meu coração, sincero, e o seu também, irmãos, ninguém vai nos segurar. Amém. Gigante algum, Anaquim algum, né, que foi um dos inimigos aqui de Caleb, vai nos segurar. Nós seremos imbatíveis em Deus. Amém. Por quê? Porque nele, somente nele, nós temos essa viva esperança. Glória a Deus. Bom, Caleb, ele nasceu praticamente escravo. Caleb nasceu escravo. Lembre-se, a sua mãe era da tribo de Judá, e os israelitas estavam aonde? Quando Caleb nasceu, mais ou menos no ano 1480 a.C. Estavam no Egito, eles eram escravos no Egito. Então quando Caleb nasce, ele nasce escravo. Foi um homem que teve muitas marcas. E irmãos, não adianta, se nós queremos ter experiência com Deus e sermos usados por Deus, nós temos que ter marcas, nós temos que deixar marcas. Aquela marca que fica ou externa ou interna, é aquela marca que Deus coloca em nós, como colocou no povo de Israel, através da circuncisão, para mostrar algo. Nós temos que ser marcados. O marcar significa uma identidade, uma identificação que Deus dá. Então não tem como desenvolver algo para Deus se nós não formos marcados, experimentados, trabalhados, como no caso de José. José foi um personagem que deve ter sido tratado aqui também, e José é fascinante a história dele. O que esse menino passou até chegar ao trono realmente revela estágios que não tem como queimá-los. Como toda vez que nós nos afastamos daquela etapa que Deus quer nos mostrar, a gente deixa de cumprir uma prova. E quando nós deixamos de cumprir aquela prova, nós deixamos de ser aprovados. Quando nós não somos aprovados, nós não passamos para a próxima etapa. Então, quem atrasa o agir de Deus,
a unção de Deus, a graça de Deus, o id de Deus em nós, somos nós mesmos. Verdade. Deus, ele não muda, ele está na sua posição. E ele diz para nós permanecermos na posição em que fomos chamados. Amém. Só que nós não permanecemos, somos muito instáveis, e aí atrasamos, e aí não passamos pela prova. E lá em 2 Timóteo fala que nós temos que ser o quê? Obreiro aprovado, que não tem o quê? Que se vergonhar, e mais o quê? Que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Então, por causa disso, essa provação, que para muita gente é algo negativo, ela é bênção, é algo positivo. Sem prova não tem aprovação. A aprovação, ela vem decorrente de uma prova. E quando nós fugimos, nós retardamos. Isso acontece com todos nós. Não tem crente pentecostal, não pentecostal, né? Que tem dom, que não tem dom, não tem. Todos nós, em algum momento da nossa vida, parece que nós nos vemos parados. Parece que nós estamos atravancados, como a jumenta de Balaão, que olha para o anjo e ali fica travada, não sai do lugar. Alguns com mais tempo, outros com menos tempo. Mas de uma certa forma, por mais que seja uma aprendizagem, há um certo retrocesso, há uma certa parada durante esse período. E aí nós temos que nos preparar novamente para encararmos aquele exame e para fazermos aquela prova, porque aquela etapa ainda não foi vencida. Eu vejo esses personagens bíblicos assim, como homens que passaram por etapas, certo? Alguns com mais ousadia, com mais coragem, outros com menos ousadia e menos coragem, mas que passaram e chegaram até um destino final e deixaram uma marca. Caleb, ele nasceu escravo e ele teve que aprender a deixar de ser escravo. Note bem que a nossa vida, ela é feita de aprendizado. Eu aprendo com Caleb o quê? Que eu preciso mudar de mente. Eu preciso, Romanos 12, 2. O que Romanos 12, 2 no original grego fala? Metanoia, mudança de mente. Metanoia, mudar a mente, o pensamento. Então, se eu não tenho metanoia, mudança de mente, Romanos 12, 2, o que vai acontecer comigo? Eu não vou atingir a próxima etapa que Deus quer. Eu vou dificultar as coisas para Deus. Eu vou deixar Deus no estreito. Não que Deus tenha que ser encurralado pelo homem, mas Deus olha do céu à terra e fala: eu não posso contar com esse camarada agora, ele não está pronto, ele ainda precisa ser experimentado em algumas coisas, ele tem que deixar a mente de escravo, ele ainda é escravo na sua mente, ele não mudou de mente e é necessária essa mudança. E aí Deus vai prover meios, vai te colocar em situações, vai até fazer com que você mude de ministério, quem sabe, vai te colocar em situações talvez até mesmo constrangedoras, difíceis, tanto no âmbito espiritual, como profissional, como sentimental. E aí ele vai apertando você para que você então comece a sair do seu estado de letargia mental, espiritual, e procure compreender, abrir os olhos para entender o que ele quer, qual é a posição que ele tem para você, qual é a identidade e o destino, como a gente costuma falar. Amém. São duas perguntas que o homem tem que responder. Primeira, quem sou eu? Segunda, quem é Deus? E terceira, por que eu estou aqui? Se todos nós soubermos, como Caleb, como José, como esses homens que passaram por essas etapas, responder essas três perguntas, nós alcançamos o ápice da nossa vida espiritual. Amém. Porque se eu sei quem eu sou, eu não tenho dúvida da minha personalidade, eu não tenho dúvida daquilo que eu sou nele, em Deus. Então, se eu não tenho dúvida daquilo que eu sou em Deus, eu sei também quem é Ele em mim. Então eu sei quem é Deus. Amém. E automaticamente, sabendo quem é Deus, eu também sei, por último, para onde eu estou indo.
Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? Será que eu estou aqui por quê? Quando eu falo estou aqui, não é simplesmente no sentido local da palavra, na igreja Power of God. Não. Por que eu estou aqui nessa terra hoje? Porque Deus me colocou no século 21 para habitar em Vila Velha, para morar no Brasil, para receber a cultura brasileira, para desenvolver o que para a minha nação, para os meus conterrâneos, para as pessoas que aqui estão. Então Caleb quer dizer faro, quer dizer aquele que tem uma percepção, e também quer dizer aquele que é fiel. Ele precisa compreender, Caleb precisa compreender por que está aqui. É o que a gente diz, conhecendo o nosso tempo presente, discernindo o nosso tempo. Nós temos que discernir esse tempo que vivemos, porque se não discernirmos, nós seremos engolidos pela incredulidade, engolidos pela falta de fé, engolidos pelo materialismo, engolidos pelo ateísmo e todas essas questões que envolvem hoje a sociedade moderna, que a gente se depara, que a gente vive, que a gente anda mais nisso do que na fé, né? Não estou dizendo que nós não somos espirituais, mas quando nós deixamos de andar por fé e andamos pela vista, nós somos treinados a sermos carnais, porque tudo para nós é o que vemos, é o que apalpamos, é o que sentimos, e isso tira de nós essa visão espiritual, tira de nós essa fé. Nada melhor, irmãos, do que termos um momento com Deus, subirmos ao monte, né? Estou falando espiritualmente falando, não estou falando aqui no sentido físico, não. Subirmos ao monte, ficarmos ali 40 dias e 40 noites, e aí sairmos um pouco do foco desse mundo material, físico, incrédulo e humano, para que quando a gente descer de lá, os nossos rostos brilhem como o de Moisés, e nós possamos, com esse rosto brilhando, poder realmente ver como Deus vê essa humanidade. Enquanto eu não tiver essa visão, eu não vou ter compaixão, eu não vou ter misericórdia, eu não vou compreender a minha missão, o meu propósito, o meu destino, por que eu estou aqui. E eu acredito que Caleb, ele passou por essas etapas. Eu acredito que ele e outros personagens que estão sendo estudados chegou a esse nível, chegou a essa compreensão. É alguém que já desceu e cavou mais um pouco aquele poço e que agora captou mais água limpa, mais água pura, e essa água, ela tem muito mais sabor, tem muito mais sentido na sua vida, e é isso que nós precisamos, e é isso que vai solidificar a nossa fé. Caleb, ele vive essa experiência quando ele deixa a sua mente de escravo. E essa mentalidade de escravo não é uma mentalidade que ela existe somente pela situação física da escravidão. Note bem que mesmo saindo do Egito, ainda a mente de muitos era a mente de escravo. Ainda havia preocupação com o dia a dia. Deus queria que eles deixassem toda a rotina, deixassem todo o ritmo, todo o sistema de vida que eles viviam. Deus queria dizer assim: olha, vocês vão viver totalmente na minha dependência. Não vai ter plantação, vocês não terão teto, vocês não terão uma rotina de acordar, trabalhar, fazer, nem sabe por que está fazendo porque é obrigado a fazer, porque esse é o ofício do escravo. Terminar o trabalho, ir embora para casa, anoitecer, dormir de cansaço e retornar novamente. Deus, ele queria mudar esse paradigma, e mudar isso durante 430 anos é muito complicado, é muito difícil. 430 anos é a história praticamente do nosso Brasil.
né, que tem 500 e poucos anos. É mudar, né, toda essa história cultural de centenas de anos, de décadas, né, de séculos, até chegar aqui. E Deus, ele não desistiu de fazer isso. E ele pôde impregnar na vida de Caleb esse espírito de perseverança, de conhecimento, de faro, né, de continuidade, para que a obra dele não parasse. E eu vejo na vida de Caleb todas essas qualidades, como está aqui no material, né, que eu acho que os irmãos têm, as qualidades, né, que a gente tem aí desse jovem Caleb. Muito bem. Um fato importante, irmãos, é que Caleb, ele vai fazer parte da história da libertação, porque ele não era um homem, mesmo estando lá no Egito, ele não era uma pessoa normal, ele era uma pessoa de destaque, ele era alguém conformado. Algumas igrejas, alguns congressos, né, você tem lá o título, né, principalmente congressos de jovens inconformados, né? O jovem, ele é inconformado porque ele quer saber as respostas e ele não tem, e ele não aceita a simples resposta porque é assim mesmo. Não, ele precisa saber por que é assim mesmo. Caleb era, eu creio, irmãos, mais ou menos um homem inconformado com essas questões, com essa vida que ele tinha e que o povo tinha no Egito. Caleb, ele não via a hora, né? E a gente vê muito isso nos seriados, né? Nas novelas aí, bíblicas que estão em alta, né? Que havia ali um grupo que era inconformado, um grupo que ansiava pela libertação, que não via a hora, o tempo de sentir e vivenciar a promessa de Deus. Caleb, ele era assim. Caleb tinha um espírito diferente. É isso que fala aqui no livro de Números. Era um espírito totalmente diferente. Era alguém que estava ali no meio, mas era diferente. Eu creio, irmãos, que sempre haverá esses inconformados no meio da igreja. Inconformados que não aceitam, certo? Viver a mesma vida, que não aceitam viver as mesmas práticas. São aqueles que lutam, que suam gotas de sangue, não literalmente, mas espiritualmente falando, para se libertarem de algumas coisas. São inconformados. São pessoas que querem a vitória, querem romper, querem ser aprovados, querem fazer a prova. Eles não estão fugindo da prova, eles estão ansiando. Professor, me dá essa prova logo, porque eu quero ser aprovado. Amém. Caleb era assim, era ousado, corajoso. E essa marca na vida de Caleb proporcionou ele ser e deixar um legado tão poderoso, que se a gente for ver depois da libertação, da saída do Egito, se a gente for analisar, né, a trajetória ali naquela região, onde eles saem do Egito e vão caminhando para a terra prometida, nós vamos ver que Caleb, ele se tornou um líder da sua tribo, da tribo de Judá, e essa tribo, ela tinha proeminência, ela tinha importância, era uma tribo forte. Tanto é que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus veio dessa tribo. Glória a Deus. Homens importantes vieram dessa tribo, Davi e tantos outros. E um outro detalhe importante é que, como Caleb, ele era obediente, assim, em 100%, ele não titubeava na obediência, ele cumpriu literalmente o que Deus mandou. Ele falou: olha, estou parafraseando Deus, o negócio é o seguinte, Caleb, se você quer entrar nessa terra e morar aqui dentro, só tem um jeito de você entrar, morar e ter paz: se você expulsar quem está aí dentro, se você mandar todo mundo embora. Não tem como conviver com as pessoas que estão ali. Então, ou você
tira essas pessoas, ou você convive com elas, mas vai pagar um preço muito grande. E a tribo de Judá, por incrível que pareça, é uma das tribos que não teve problema com o inimigo. Por quê? Porque Caleb pegou aqueles gigantes, aqueles filhos de Anak, e expulsou todos eles, exterminou todos, mandou todo mundo embora. Então a ação de Caleb proporcionou paz e segurança para a tribo dele, para os descendentes deles, para aqueles que viriam depois dele, que assumiriam a liderança para a tribo de Judá. Então você não vê Judá sendo cercada, sendo saqueada. É uma tribo relativamente grande em relação às outras. Um exemplo, a tribo de Benjamim. Benjamim teve o maior problemão. Por quê? Benjamim não conquistou Jebus, que é a atual Jerusalém, que se tornou depois Jerusalém. Ela só foi conquistada por Davi. E por não ter os jebuseus, eles ali se trancafiavam nos portões de Jerusalém, que era construído em cima de um monte e tinha altos muros, de forma que para tomar a cidade era muito complicado. Houve várias tentativas sem sucesso, até que lá em Davi eles conseguiram, e Davi era da tribo de Judá, por sinal, né? Mas os benjamitas não conseguiram, e tiveram que conviver, né, ali com as afrontas dos jebuseus e outras tribos que estavam ali em território filisteu, mais próximo dos filisteus, né, e de outros povos ali, cananeus, que habitavam ali em Canaã. Então, aqueles que obedeceram, que tiveram esse espírito excelente, esse espírito reto, esse espírito diferente, para fazer da forma correta, como Deus queria, não só venceu na sua época, mas deixou legado. Amém. Eu quero destacar esse ponto, irmãos. Aquilo que você faz hoje vai gerar legado. Glória a Jesus. Irmãos, se tem um pastor que tem 40 anos de ministério, uma família abençoada, uma família forte, um ministério forte, uma igreja forte, e esse pastor, de repente, ele comete um deslize, e esse deslize é algo que vai para a opinião pública e se torna negativo, o legado negativo vai ficar, vai perdurar pelo menos durante muito tempo. Caleb, ele tinha esse cuidado, irmãos. Ele tinha esse cuidado de obedecer na íntegra, de exercer o seu ministério na íntegra, de fazer na íntegra, de fazer bem feito, de fazer corretamente, porque ele sabia que isso traria consequências para os seus filhos, para os seus netos, para a sua geração. Ou seja, Caleb, ele tinha uma visão do eterno, uma visão a longo prazo, não uma visão imediatista, mas uma visão maior. Isso é característica de quem é perseverante, de quem é longânimo. E aqui a característica da longanimidade, que é um atributo divino, é dar tempo. Deus, ele consegue dar tempo para nós. Se Deus não fosse longânimo, ele já tinha passado a régua. Mas ele consegue ser longânimo, ele consegue dar esse tempo para a gente aprender, amadurecer, crescer, né? Não querer fazer a prova naquele dia, mas voltar 2 dias depois para fazer a prova. Aquele aluno que diz: professor, me ajuda aí, não estou preparado, posso fazer depois? Deus, ele faz isso. Só que uma coisa Deus não faz, é fazer com que você seja aprovado sem passar pela prova. Isso ele não faz. Você tem que ser, senão não tem como ser obreiro aprovado. E aí, irmãos, a lição de hoje, que nós já estamos terminando, é essa. A lição de Caleb, a lição da prova, da perseverança, a lição do espírito diferente, a lição da obediência, da fidelidade e muito mais, a lição daquele que não se importa com o que os outros dizem, não se importa com as circunstâncias externas,
mas que mantém dentro de si uma vitalidade tão poderosa, tão grande, que parece que o tempo não passa para ele. Amém. Aos 85 anos, Caleb conquista Hebrom, a terra dos gigantes, e quando ele chega para reivindicar a promessa que na época Moisés havia feito para ele ainda, ele reivindica e ele tem essa promessa. Ele conquista, ele ganha para suas filhas, as suas filhas recebem possessão do pai, possessão de Caleb, e ali se cumpre todo o esforço, todo o sacrifício, toda a perseverança. Mas tudo isso não foi pelo braço da carne de Caleb, mas foi pela ação direta de Deus na sua vida. Amém. Ele só foi perseverante, ele só teve um espírito diferente, ele só foi obediente, porque algo muito maior estava dentro desse homem, algo muito poderoso, que só ele, Deus, sabia. Isso é mistério de Deus, como diz lá o cantor, né? E aí ele pôde desenvolver isso, manter isso durante toda a sua vida, até chegar à sua velhice. Amém. Glória a Deus. Um homem com 85 anos de idade liderar um exército, expulsar gigante, colocar gigante para correr, é porque esse homem tinha uma vitalidade excepcional, que nós não conseguimos entender, a não ser que não seja por algo divino que estava dentro dele. Que fique de lição para nós, que temos a metade da idade, que queremos parar, que queremos desistir. E não é só parar na igreja,